Olá, pessoal. Vou fazer a nossa tarefa, né? Sei que foi uma tarefa que foi postada hoje, mas como eu disse para vocês, eu não queria deixar nada pendente para correção nessa nossa semana de recesso, uma semana de descanso aí, né? Merecida para todos. Então, eu resolvi já postar o exercício proposto como tarefa do Em Casa número 1, 2, 3, 4 e 5. Então veja, nosso exercício número 1 está dizendo o seguinte: desenvolva algebricamente as multiplicações, ou seja, eu tenho que resolver uma multiplicação. O que eu preciso fazer? Chuveirinho duplo ou posso confiar no taco? Veja, são iguais? Sim, x sobre 2, x sobre 2. 2 positivo, 2 negativo. É de sinal trocado? Sim. Então, vou apresentar aqui para vocês a resolução, né? Nosso em casa. Eu posso realmente confiar no taco. Lembrando que essa parte de confiar no taco é uma situação nossa que representa, né, a multiplicação do primeiro vezes o primeiro, segundo vezes o segundo. X sobre 2 vezes x sobre 2, ó, x vezes x, x ao quadrado, 2 vezes 2, 4, 2 positivo vezes 2 negativo, 4 negativo. Resposta, x ao quadrado sobre 4 menos 4. Aqui, na letra B, ele deveria apresentar o trinômio quadrado perfeito. Tá, mas apareceu tudo misturado? Sim, realmente vai começar a aparecer assim nas provas, na tarefa, tudo misturado. Quando que eu aplico, o que eu preciso fazer agora? Aplicar a fórmula. Ó. Primeiro termo ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo termo. A ao quadrado. Lembra, o expoente multiplica. Ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes a ao quadrado vezes 5, 10 ao quadrado. E 5 ao quadrado, 25. Mais um trinômio quadrado perfeito. Ó. Primeiro termo ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é negativo, mais o segundo termo, que é negativo, elevado ao quadrado. Não esqueçam, o número resolve, o expoente multiplica. 3 ao quadrado, 9, 2 vezes 2, 4. Então, o número resolvi, ó, o expoente multiplica. 9b na 4. 2 vezes 3, 6, b ao quadrado vezes c, menos 6b ao quadrado c. Positivo vezes negativo, negativo. Então, menos 6b ao quadrado c. E todo número negativo elevado ao quadrado vai dar resultado positivo. Lembrando que o expoente oculto do c era 1, né? E o expoente multiplica. Ó, 2 vezes 1, 2. Aqui, eu poderia mais uma vez confiar no taco, tá? Mas eu vou fazer das duas maneiras. Não confiando no taco e confiando no taco. Por quê? Vai que o aluno esquece. Ele sempre pode fazer o chuveirinho duplo, que sempre vai dar certo. Ó. 3b ao quadrado vezes 3b ao quadrado. Vai dar 9b na 4. Eu vou corrigir meu erro aqui, ó. Tá? Então, quando eu vou fazer 3b ao quadrado vezes 3b ao quadrado, vai dar 9b na 4. Lembra? 3 vezes 3, 9. B na 2 vezes B na 2 vai dar B na 4. Agora, 3B ao quadrado vezes C, mais 3B ao quadrado C. Agora, C negativo vezes 3B ao quadrado, menos 3B ao quadrado C. Vejam, esse aqui e esse é igualzinho de sinal trocado. Eu vou simplificar eles, vou cortar, porque eles são iguais, então eu cancelo. E menos c vezes mais c vai dar menos c ao quadrado. Vou arrumar mais uma vez o meu erro aqui, ó. Resposta final, sobrou 9b na 4 menos c ao quadrado. 9b na 4 menos c ao quadrado. Tá, e se fosse fazer direto? Poderia? Poderia. Vejam. Aqui, ó. 3b ao quadrado. 3b ao quadrado. C é de sinal trocado? Sim. Ah, mas veio menos primeiro. Não importa. Negativo, positivo. Primeiro vezes primeiro, segundo vezes segundo. Qual eu uso? O aluno pode optar. Se ele não sabe quando confiar no taco, ele faz sempre o chuveirinho duplo, reduz os termos semelhantes, que é o do meio, e sempre será a resposta, chegará a resposta correta. Então, 3b ao quadrado vezes 3b ao quadrado, 9b na 4. C negativo vezes C positivo, menos C ao quadrado. Vejam aqui, ó, a letra E. Eu vou fazer confiando no taco, direto. 1
mais xy. 1 menos xy. Veja, eles são iguais de sinal trocado. Positivo, negativo. Poderia vir o negativo primeiro, depois o positivo, só que tem que ser de sinal trocado. 1 vezes 1, 1. Xy vezes xy, menos x ao quadrado, y ao quadrado. Porque x vezes x, x ao quadrado, y vezes y ao quadrado. E sempre que eu confio no TAC, sempre será menos. Porque a multiplicação de sinal trocados, nesse caso positivo vezes negativo, sempre vai dar uma resposta negativa. No exercício número 2, ele está dizendo que é para a gente fatorar completamente cada uma das expressões. Vejam, ele não começa a colocar uma questão como eu coloquei na prova lá, fatória ao máximo. Ele vai botar completamente, fatória. Agora, o aluno tem que saber se a fatoração é dupla ou não é dupla. Ele vai ter que saber, tá? Agora não tem mais dica. Agora é com ele. Então, eu vejo que ele bota fatore completamente cada uma das expressões e identificando se foi usado o fator comum em evidência, o agrupamento, o trinômio quadrado perfeito, a diferença dos quadrados, tá? E, se necessário, faça a verificação. Então, veja, isso aqui é um trinômio. Primeiro que ele já está escrito, né? Ele é um trinômio quadrado perfeito. Ah, eu preciso sempre escrever em ordem de potência. Então, vejam, se o aluno quiser fazer isso aqui, ele pode, ó. Mas vejam, a raiz quadrada de 1 existe é 1, a raiz quadrada de 4x ao quadrado é 2x, o sinal do meio era mais elevado ao quadrado. Isso aqui seria um trinômio quadrado perfeito, a fatoração dele, tá? Então, ou trocando, escrevendo em ordem de potência, ó, x na 2, x na 1 sem x. Ambas estão certas. A raiz quadrada de 4x ao quadrado é 2x, o sinal do meio é mais, e a raiz de 1 é 1, fecha, eleva ao quadrado. Então, todas as duas estão corretas e é um trinômio quadrado perfeito. Aqui, isso aqui é um trinômio, não é quadrado perfeito, é apenas um trinômio. Então, quando eu tenho 4x² mais 6x mais 8, não esqueçam, o fator comum em evidência prevalece sobre qualquer fatoração. Não é apenas olhar se é um trinômio ou um trinômio quadrado perfeito. O 4, o 6, o 8 são múltiplos de 2. Então, o que eu multiplico por 2 que dá 4x²? 2x². O que eu multiplico por 2 que dá 6x? 3x. O que eu multiplico por 2 que vai dar 8? 4. Vejam, isso aqui é um trinômio, mas não é um trinômio quadrado perfeito. Ah, mas existe a raiz quadrada do 4, mas não existe a raiz quadrada do 2. Se não tivesse esse 2 aqui na frente, dava para tirar a raiz quadrada de x ao quadrado, tá? Mas nesse caso aqui, não é um trinômio quadrado perfeito, é apenas um trinômio com o fator 2 em evidência. Aqui também, ó, 2x² mais 12x mais 18 é o trinômio com o 2 em evidência. O que eu multiplico por 2 que dá 2x²? x². O que eu multiplico por 2 que dá 12x? 6x. O que eu multiplico por 2 que dá 18? Dá 9. Então, vejam que aqui eu já tenho um fator comum em evidência. Quando eu vou olhar para o meu parênteses agora, eu vejo que esse meu parênteses é um trinômio quadrado perfeito. Porque a raiz quadrada de x ao quadrado é x, vejo que o 2 continua aqui na frente, e a raiz quadrada de 9 é 3. Então, fecha, eleva ao quadrado. Aqui era só fator comum em evidência. Aqui era uma fatoração dupla. Fator comum em evidência com trinômio quadrado perfeito. Na letra D, eu posso fazer ela de duas maneiras. Vejam, é 4 termos. Não existe ninguém em comum. O que os dois primeiros têm em comum? Ah, eles vão ter o 2x. Ah, aqui atrás não tem nada. Então, o que eu faço? Eu posso trocar eles de local, ó. Vejam, eu vou trocar esses dois aqui de local. O 2xy e o x eu vou trocar de posição, tá? Por que eu fiz isso? Porque aí eu vou juntar o 2x ao quadrado com o x, que está aqui, e vou juntar o 2xy com o y, que está aqui. Então, o que esses dois primeiros termos têm em comum? O x. O que eu multiplico por x que dá 2x²? 2x. O que eu multiplico por x que dá x? 1. Vou para os termos aqui de trás agora. O que esses dois termos têm em comum? O y positivo, tem que estipular um sinal, ó. Vou pensar positivo, mais y. O
que eu multiplico por y que dá 2xy? 2x. O que eu multiplico por y que dá y? 1. Vejam, o meu parênteses tem que dar igual. Coloco o parênteses em evidência e multiplico o que sobrou fora dele, x mais y, agrupamento. Existe uma outra maneira? Existe. Vejam, a expressão era 2x² mais 2xy mais x mais y. O que os dois primeiros têm em comum? 2x. O que eu multiplico por 2x que dá 2x²? X. O que eu multiplico por 2x que dá 2xy? Y. O que os dois aqui de trás têm em comum? Nada. Não. Eles têm o coeficiente 1 positivo em evidência. Então, 1xy. 1x mais 1y. Só posso colocar o 1 em evidência quando eu tenho 4 termos. Então, eu vou colocar o 1 positivo em evidência. O que eu multiplico por 1 que dá x? X. O que eu multiplico por 1 que dá 1y, que é y? Y. Vejam, coloco parênteses em evidência e multiplico o que sobrou fora dele. 2x mais 1. 2x mais 1. Vejam, x mais y vezes 2x mais 1. 2x mais 1 vezes x mais y. Ela é igual, né? A ordem do produto não altera o resultado. Primeiro vem o xy, depois 2x mais 1. Primeiro 2x mais 1, depois o x mais y. Então, o aluno pode ter esse cuidado, né? Isso aqui é um agrupamento, a fatoração, onde eu troquei esses dois de posição, não troquei de lado, não mudo o sinal, só troco eles de posição, né? Para poder observar dois tipos diferentes de agrupamento. A letra E é um trinômio, só que ela não está escrito em ordem de potência. Vejam, y na 2, y na 1 sem y. Eu preciso abandonar e escrever em ordem de potência. 16y² menos 40y mais 25. É um trinômio, quadrado perfeito. A raiz quadrada de 16y² é 4y. O sinal do meio é menos e a raiz de 25 é 5. Fecha, eleva ao quadrado. Fatoração, trinômio quadrado perfeito. Letra F. São dois termos? Sim. Separado por menos? Sim. Existe a raiz quadrada do primeiro e do segundo? Sim. Isso aqui será uma diferença de dois quadrados. A raiz quadrada de 81 é 9, a raiz quadrada de 100 ao quadrado é 10a, um no mais, outro no menos. Então, 9 mais 10a vezes 9 menos 10a. A fatoração desse capítulo 20, que é a fatoração nova, né? Que é quando eu tenho dois termos separados por menos, existe a raiz quadrada do primeiro e do segundo, é a diferença de dois quadrados. Aqui a minha letra G, que é 4x² mais 8, vai ser o fator comum em evidência, é múltiplo do 4. Coloquei o 2. Você errou. Eu preciso colocar o maior múltiplo. Entre 4 e 8 é 4. O que eu multiplico por 4 que dá 4x²? X². O que eu multiplico por 4 que dá mais 8? Mais 2. Então, fator comum em evidência, 4, que multiplica x² mais 2. Aqui terá uma fatoração dupla. Vejam. 3x² menos 3. O fator comum em evidência prevalece sobre qualquer fatoração. Primeiro fator comum em evidência é 3. O que eu multiplico por 3 que dá 3x²? X². O que eu multiplico por 3 que dá menos 3? Menos 1. Vejam, dá para continuar essa fatoração. Esse meu parênteses aqui, são dois termos? Sim. Separado por menos? Sim. Existe a raiz quadrada do primeiro e do segundo? Sim. Quanto vale a raiz quadrada de x²? X. Quanto vale a raiz quadrada de 1? 1. Um no mais, outro no menos. E o 3 prevalece na frente. Então, vejo que o 3 aqui da frente continuou aqui na frente e fatorei esse x² menos 1, porque são dois termos separados por menos, onde existe a raiz quadrada do primeiro e do segundo. 3 vezes x mais 1 vezes x menos 1. É uma fatoração dupla. Fator comum em evidência e diferença de dois quadrados. O exercício número 3 está dizendo: desenvolva as multiplicações para obter os trinômios do segundo grau. Na verdade, ele quer que eu multiplique esse parênteses por esse. Será que eu posso confiar no taco?
Ou será que eu preciso fazer o chuveirinho duplo? Então vejo que isso aqui pode receber um outro tipo de enunciado. Pode ser desenvolva as multiplicações ou apenas resolva. Vejam, x mais 2 vezes x mais 9. Eu preciso fazer o chuveirinho duplo. Ó. X vezes x, x ao quadrado, x vezes 9, 9x, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 9, 18. Reduzindo esses termos aqui no meio, x ao quadrado mais 11x mais 18. Aqui também chuveirinho duplo. Ó. X vezes x, x ao quadrado mais 9x menos 2x menos 18. Juntando esses dois, x ao quadrado mais 7x menos 18. Aqui, chuveirinho duplo, ó. Y vezes y, y ao quadrado, y vezes menos 3y, menos 11 vezes y, menos 11y, menos 11 vezes menos 3 mais 33. Juntando esses dois, y ao quadrado menos 14y mais 33. Ah, agora eu posso confiar no taco, ó. Um no mais, outro menos. Não, não pode. Por que eu não posso? São de sinal trocado, mas vejam, 6, 4. Os números são diferentes. Eu só poderia fazer se fosse A mais 6 vezes A menos 6. Ou se fosse ainda A mais 4 vezes A menos 4. Na dúvida, né? Esse aqui não poderia ser feito o direto. Então, eu deveria fazer o chuveirinho duplo. Ó. A vezes A ao quadrado, A vezes menos 4, menos 4A. 6 vezes A, 6A positivo, e 6 menos 4 vezes menos 4, menos 24. Juntando esses dois, A ao quadrado mais 2A menos 24. E aqui também não posso confiar no taco, né? Fazer direto, ó. Então, ó, F menos 5 vezes F mais 1. Vejam, até são de sinal trocado, mas os números são diferentes, ó, 5 e 1. Então, eu não posso. Eu só poderia se fosse F menos 5 vezes F mais 5. Ou se fosse F menos 1 vezes F mais 1. Então, como não é, chuveirinho duplo, F vezes F, F ao quadrado, F vezes 1, 1F, menos 5 vezes F, menos 5F, menos 5 vezes mais 1, menos 5. Juntando esses dois, F ao quadrado, menos 4F, menos 5. O exercício número 4 está dizendo fatório os trinômios do segundo grau. Ele não diz se é um trinômio quadrado perfeito, se é apenas um trinômio ou se tem um fator comum em evidência. Ele só fala que são fatórios trinômios. Veja, na letra A, A ao quadrado mais 9A menos 10 é um trinômio, não é quadrado perfeito. Então, multiplicando dois termos tem que dar o último, que é menos 10, e somando dois termos tem que dar o do meio, que é 9. Os números serão menos 1 e 10, menos 1 e 10. Então, A menos 1 vezes A mais 10. A gente já fez vários exercícios sobre isso, inclusive já caiu em prova. X ao quadrado menos 8x mais 12. Não é um trinômio quadrado perfeito, é apenas um trinômio. Então, multiplicando dois termos tem que dar o último, somando tem que dar o do meio, menos 8. Menos 6 e menos 2, menos 6 e menos 2. Vejam, menos 6 vezes menos 2, 12 positivo, e menos 6 com menos 2, menos 8. Então, a resposta será x menos 6, porque o 6 é negativo, vezes x menos 2, porque o 2 é negativo. Mais um trinômio, não é quadrado perfeito. Então, multiplicando dois termos tem que dar o último, somando tem que dar o do meio, que é 4. Lembrando que o aluno sempre tem que tomar cuidado para escrever em ordem de potência. A na 2, A na 1, sem A. X na 2, X na 1, sem X. P na 2, P na 1, sem P. Então, multiplicando dois termos tem que dar 3, somando dois termos tem que dar 4. Os números serão 1 e 3. Uma vez 3, 3, 3 mais 1, 4. Então, P mais 1, porque 1 era positivo, vezes P mais 3, porque o 3 era positivo. Na letra D, eu tenho mais um trinômio, não é quadrado perfeito. Então, ó, multiplicando dois números tem que dar 77 e somando tem que dar menos 18. Os números serão menos 7 e menos 11. Então, a letra que apareceu foi Q menos 7 vezes Q menos 11. Z ao quadrado menos 2Z menos 24. Não é trinômio quadrado perfeito. Multiplicando dois termos tem que dar o último, que é menos 24, e somando tem que dar o do meio, que é menos 2. Então, menos 6 e menos 4. Menos 6 vezes 4, menos 24, e menos 6 com 4, menos 2. Z menos 6, porque o 6 é negativo, vezes Z mais 4, porque o 4 é positivo. Aqui tem uma pegadinha, ó. Veja,
Ah, 36 existe a raiz quadrada, mas não existe a raiz quadrada de menos 36. Então, isso aqui é uma pegadinha. Se fosse mais 36, até poderia tentar. Mas, como não existe a raiz quadrada do menos 36, lembrando que o aluno não pode confundir na diferença de dois quadrados, ó. Se fosse assim, q ao quadrado menos 6 são dois termos? Sim. Separado por menos? Sim. Existe a raiz quadrada de q ao quadrado? Existe. Esquece o menos. Existe a raiz quadrada de 36? Sim. Mas isso aqui é trinômio. Então, isso aqui não é um trinômio quadrado perfeito, porque não existe a raiz quadrada de 36 negativo. Quanto vale a raiz quadrada de q ao quadrado? Q. Quanto vale a raiz quadrada de menos 36? Não tem. Então, multiplicando dois termos tem que dar o último, que é menos 36, e somando dois termos tem que dar o do meio, que é menos 9. Menos 12 e 3. Menos 12 e 3. Então, Q menos 12 vezes Q mais 3. O 12 é negativo, por isso menos 12, e mais 3, porque o 3 é positivo. Aqui, multiplicando dois termos, tem que dar o último, que é menos 7, e somando dois termos, tem que dar o do meio, que é 6. Veja que está em ordem de potência. A na 2, A na 1, sem A. Então, menos 1 e 7. Menos 1 e 7. Menos 1 vezes 7, menos 7. E menos 1 com 7, 6. A menos 1 vezes A mais 7. E aqui, j ao quadrado mais 13j menos 30. Multiplicando dois termos tem que dar o último, que é menos 30, e somando tem que dar o do meio, sinal 13. Então, menos 3 e 10. Menos 3 vezes 10, menos 30, e menos 3 com 10 vai dar 13 positivo. Resposta, j menos 3 vezes j mais 10. Isso está correto ou está errado? Vejam. Multiplicando dois termos tem que dar menos 30, e somando dois termos tem que dar o do meio, que é 13 positivo. Se eu jogar assim, ó, 13, 3 vezes 10 dá menos 30. E menos 3 com 10 não dá 13, vai dar 7. Então, não será j menos 3 vezes j mais 10. Eu só coloquei assim porque um aluno me perguntou que ele chegou na resposta 3 e 10. E ele está errado. Veja que eu vou fazer a letra J aqui embaixo novamente. Então, essa questão aqui, né? Não vou falar qual foi o aluno, mas ele perguntou por que não poderia ser, se é menos 3 e 10. Veja, menos 3 vezes 10 realmente dá menos 30. Mas menos 3 com 10 não dá 13. Dá 7, então essa resposta do aluno aqui, ó, ela está errada. Vejam a resposta correta aqui, ó. Multiplicando dois termos tem que dar o último, que é menos 30, e somando dois termos tem que dar o do meio, que é 13. Quais são os números? Menos 2 e 15. Menos 2 e 15. Veja, menos 2 vezes 15, 30 negativo, e menos 2 com 15, 13. Resposta correta, j menos 2 vezes j mais 15. E não j menos 3 vezes j mais 10. Essa é a resposta correta. E na questão número 5, ele pergunta assim, ó, escreva em seu glossário, na letra F, os procedimentos necessários para fatorar a diferença de dois quadrados. Veja, eu coloquei aqui dois exemplos. Quando a gente vai fatorar uma diferença de dois quadrados, o aluno deve fazer 3 perguntas para ele mesmo. São dois termos? Sim. Separado por menos? Sim. Existe a raiz quadrada de A ao quadrado? Existe. Existe a raiz quadrada de 9? Esquece o menos, ó. Existe a raiz quadrada de 9? É 3. Um no mais, outro no menos. O aluno não pode confundir com trinômio, onde não existia raiz quadrada de menos 36. Isso é trinômio. Veja aqui novamente, ó. São dois termos? Sim. Separado por menos? Sim. Existe a raiz quadrada de 4x²? 2x. Existe a raiz quadrada de 9y²? 3y. Então, vejam, um no mais, outro no menos. Então, o aluno tem que fazer sempre essas perguntas. Se são dois termos, se são separados por menos e se existe a raiz quadrada do primeiro e do segundo termo. Pessoal, essa é a correção da nossa tarefa que foi postada
E para não ficar nada pendente, como eu falei para vocês, né, eu já resolvi postar ela porque alguns alunos já vieram cobrar sobre essa tarefa. Uma boa semana de descanso para todo mundo e até a nossa próxima aula.